Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que bom poder estar aqui com você para mais uma vez compartilhar a palavra do Senhor. Hoje eu quero ler um texto no Novo Testamento, um texto que nós encontramos no Evangelho escrito por Lucas, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 14. O Senhor Jesus propôs aqui uma parábola, falando sobre algo muito importante que nós precisamos parar um pouquinho, para pensar e aplicar essas verdades bíblicas na nossa vida. Antes de nós lermos esse texto, eu quero só destacar, capítulo 18 de Lucas começa com Jesus dizendo sobre a oração. Jesus vai falar algo muito importante do versículo 1 até o versículo 8, contando a parábola do juiz iníquo. E nessa parábola, o Senhor Jesus vai ensinar para nós sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O Senhor Jesus vai falar a respeito da perseverança. Quando nós perseveramos na oração, nós alcançamos a vitória, nós alcançamos o favor de Deus sobre aquela circunstância. Agora, a partir do versículo 9, o Senhor Jesus vai ensinar que não só a perseverança é importante, mas existe também uma atitude interna que precisa ser observada por todos nós. E eu quero ler com você esse texto. A palavra do Senhor diz assim, Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, que se consideravam justos e desprezavam os outros. No versículo 9 aqui já deu para dar o tom, do que o Senhor Jesus vai falar. Jesus estava lidando com essa circunstância. Haviam pessoas que colocavam a confiança em si mesmo, que olhavam para as outras pessoas e pensavam, eu sou melhor do que eles. A nossa sociedade, infelizmente, está recheada de pessoas que vivem dessa forma. E nós precisamos tomar o cuidado, não só de pensar que o outro, ou que as outras pessoas passam por isso. Nós corremos o risco de nós mesmos vivermos essa situação. E no versículo 10 ele diz assim, 2 homens foram ao templo orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Versículo 11, o fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Que Deus possa abençoar esta palavra ao nosso coração. Veja, nós estamos diante de um texto, Jesus conta essa parábola, e Jesus tinha essa didática. Jesus pegava histórias do cotidiano, algo que era do conhecimento das pessoas, aquilo que estava acontecendo ao redor dos seus ouvintes, para ajudar as pessoas a entender o que ele estava ensinando. E nessa parábola, temos aqui 2 personagens. Jesus fala de um fariseu e de um publicano. E o meu desejo aqui é pensarmos nessa espiritualidade, a espiritualidade do fariseu e a espiritualidade do publicano. Por que nós vamos fazer isso? Porque aqui, irmãos, nós temos a oportunidade de aplicar essa palavra ao nosso coração. Qual desses 2 homens nós estamos vivendo? Qual desses 2 homens é o nosso exemplo? O que nós estamos vivendo na nossa prática de oração ou nos relacionamentos que vivemos durante a nossa vida? Nós precisamos olhar para esses 2 homens e enxergar que Jesus está chamando a nossa atenção aqui. E quando nós vamos orar, não existe apenas o fator externo, a perseverança de a gente insistir na nossa vida de oração, buscando do Senhor aquilo que nós tanto almejamos, aquilo que nós tanto precisamos. Nós precisamos também parar e nos preocupar com o lado de dentro do nosso coração. Hoje, infelizmente, nós vivemos num mundo onde as pessoas confiam em si mesmas, pessoas que batem no braço, olham para suas conquistas e dizem assim, mais ou menos, poxa, tudo isso eu conquistei como fruto do meu esforço, como fruto da minha ousadia,
né, dos meus dons, dos meus talentos. Muitos batem no peito e pensam, eu estou vencendo na vida porque eu fiz por onde? E veja, o esforço humano, ele é importante sim na nossa caminhada, mas seria uma arrogância achar que tudo que nós temos e tudo que somos vem de nós mesmos. E essa parábola nos ajuda a entender isso. A primeira figura aqui que eu quero analisar é a espiritualidade desse fariseu. Quem era o fariseu? Geralmente o fariseu, na época de Jesus, era uma pessoa que procurava viver uma vida, né, com uma conduta irrepreensível. O fariseu era aquela pessoa que se preocupava com a palavra de Deus e ele procurava aplicar essa palavra em tudo na vida dele. Só que o fariseu, ao fazer isso, muitas vezes fazia com uma motivação errada. Tanto é que Jesus vai criticar os fariseus, né, de uma maneira severa. Jesus disse palavras duras aos fariseus, porque eram pessoas que se preocupavam apenas com o lado externo. Muitos, no buscar ao Senhor, o viver ao Senhor, no olhar para a lei e cumprir a lei, se esqueciam da motivação. Muitas vezes faziam num aspecto religioso, achando que estavam perto de Deus, mas o coração dessas pessoas estavam totalmente longe. Nós precisamos nos preocupar, queridos, porque mesmo vivendo, né, quase 2000 anos depois que Jesus disse essas palavras, nós corremos esse risco também, de seguir o Senhor Jesus apenas, né, por uma motivação religiosa, às vezes querendo fazer as coisas certas, mas com uma motivação errada. E a espiritualidade desse fariseu fica muito clara e muito evidente. Ele começa dizendo na sua oração, de pé, orava para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Nessa espiritualidade, essa oração apenas foi um discurso retórico para exaltar as suas próprias virtudes. Quando nós nos aproximamos de Deus, logo nós chegamos a essa conclusão: existem tantas coisas na nossa vida que precisam de mudança. Há tantas áreas da nossa vida que, por mais que nós já possamos ter caminhado com Deus, o Espírito Santo agindo na nossa vida, nós sermos, né, aperfeiçoados pelo Senhor durante essa caminhada, existem coisas que ainda precisam crescer, precisam melhorar, precisam ser abandonadas, precisam ser acrescentadas, mas esse fariseu não. Ele batia no peito e dizendo literalmente: eu sou o cara, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que estou acima dos demais. Essa oração não foi uma oração, né, onde ele reconhecia a necessidade de Deus. Pelo contrário, ele estava ali exaltando as suas próprias virtudes. Em segundo lugar, a sua oração não foi dirigida precisamente a Deus. Se você vê, Lucas tem essa preocupação de dizer que ele orava de si mesmo, né, para si. Ou seja, o foco da oração não era precisamente a Deus. Ele estava orando para si mesmo. Orando, né, exaltando, enaltecendo, demonstrando para as pessoas quem ele era. A sua oração estava fora dos princípios de Deus, né? Ele estava fora pela sua posição, pelas suas palavras, pelas suas intenções, pelos seus sentimentos. Esse homem estava totalmente desalinhado com aquilo que a Bíblia nos ensina. E a oração dele também não se baseava na misericórdia, mas na confiança própria. Graças te dou, Senhor, porque eu sou. Ah, queridos, e como isso é perigoso. Essa espiritualidade vai nos ensinar que Jesus, quando ele olha para a nossa vida, ele conhece o nosso coração. Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe que a nossa estrutura carece de um toque especial da presença dele pelo Espírito Santo. E esse fariseu não entendia isso, ele foi até o Senhor Jesus. Agora, o interessante é que Jesus aqui, contando essa parábola, não rebate dizendo que ele mentiu, que ele estava falando uma coisa e fazendo outra. Ele tinha uma conduta que demonstrava para as pessoas até uma certa espiritualidade, mas pelo lado de dentro, o coração dele estava totalmente desalinhado do Senhor. Eu vejo esse homem, né, de uma forma bem resumida, era um homem que achava que ele podia estar perto de Deus por causa das suas próprias virtudes. Essa é a espiritualidade do publicano. Uma pessoa que se aproxima de Deus achando que nós conseguimos alcançar o favor de Deus por causa do nosso esforço próprio. E por mais que nós possamos nos esforçar para alcançar a Deus, queridos, nós sabemos que são as misericórdias do Senhor que se renovam sobre a nossa vida a cada manhã, a causa de nós não sermos consumidos. Por mais que nós possamos fazer as coisas certas, entendemos isso,
que isso não vem de nós mesmos, é graça do Senhor se aperfeiçoando em nós, porque sem isso nós estamos perdidos. Esse fariseu, embora tinha uma demonstração exterior de espiritualidade, o coração dele estava totalmente desalinhado com o Senhor. O que nós aprendemos aqui? Muitas vezes, não basta apenas a forma externa de como nós estamos falando ou fazendo as coisas. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o teu coração, Deus conhece o meu coração. E a pergunta é, será que nós não estamos nos comportando em alguns momentos da nossa vida como esse publicano? Ou melhor, como esse fariseu? O resultado, né, dessa espiritualidade, no final, Lucas vai dizer isso. Jesus disse, olha, esse homem, embora jejuava, e Jesus não falou o contrário, embora estava ali orando, batendo no peito, dizendo que fazia tudo certo, e Jesus não contestou isso, a Bíblia diz que ele desceu para sua casa sem ser ouvido, sem ser justificado. Por quê? Porque ele confiava em si mesmo. Esse é o risco que nós estamos correndo nos nossos dias, de achar que o esforço próprio será necessário e apenas isso necessário para nós alcançarmos o sucesso. O esforço próprio é bom, é válido, Deus espera que nós façamos as coisas com muita perseverança, sim, mas nós não podemos confiar na nossa própria força. É fazermos tudo, mas entendermos que se o Senhor não colocar a mão dele, infelizmente as coisas não vão dar certo. Como diz o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vai ser inútil fazer todas as coisas pensando que é isso que vai dar resultado. Nós precisamos fazer a nossa parte sim, mas confiar em Deus, que é um Deus de amor, um Deus todo-poderoso, um Deus que faz a diferença. Agora vamos dar uma olhada na espiritualidade do publicano. Esse publicano se colocou diante de Deus, né, numa atitude de humildade, de quebrantamento, de confissão, uma atitude, né, onde ele olhava, batia no peito, né, mas não conseguia levantar os olhos aos céus e dizia, Senhor, eu preciso do Senhor. Uma postura totalmente diferente. Ele confessou os seus pecados, ele disse que precisava do Senhor, ele não ousou se aproximar, né, do Senhor porque ele entendia que ele estava em falta, mas o coração dele foi sincero em admitir isso. Ele se colocou numa posição totalmente diferente do fariseu. O versículo 13 diz isso, o publicano estando de pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem pena de mim, que eu sou pecador. Ele fica de longe, ele se sente envergonhado por causa dos seus pecados. Ele bate no peito, em autoacusação, quase em tom de desespero. Ele tem consciência da presença de Deus e por isso clama, tem pena de mim que sou pecador. E algo muito importante, ele não se põe acima dos demais, mas admite a sua condição diante de Deus. Veja, irmãos, Deus conhece as nossas vidas. A gente pode até disfarçar, enganar as pessoas que estão ao nosso redor, mas Deus conhece o nosso coração. E se Deus conhece o nosso coração, não há necessidade de nós nos escondermos. O fariseu foi aquele que quis mascarar, foi aquele que achava que estava bem. O publicano entendia que ele não estava bem. E quando ele vai para a presença do Senhor e confessa isso, o Senhor ouve a oração dele. O texto termina dizendo isso, né? Algo muito importante, que eu creio, irmãos, que é tudo o que nós desejamos para a nossa vida. Digo a vocês que este, o publicano, desceu justificado para sua casa, e não o fariseu, porque todo que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Hoje nós estamos nesse texto e a meditação ela é bem simples. Que tipo de espiritualidade é a nossa? Quando eu falo espiritualidade, qual é a forma que nós estamos nos movendo na direção de Deus? Como fariseu ou como publicano? Se nós formos sinceros, em alguns momentos da nossa vida, nós temos essa tendência de nós nos posicionarmos, de nós nos comportarmos como fariseu. Mas que nós possamos olhar para esse publicano. Eu aprendo com ele que Deus, quando ele age na nossa vida, ele não age na nossa vida porque nós somos perfeitos. Pelo contrário, nós somos totalmente imperfeitos. Quantas áreas da nossa vida nós precisamos crescer? Mas Deus age na nossa vida quando ele encontra em nós um coração sincero. Deus não espera da gente perfeição, porque ele não vai encontrar. No coração de ninguém, a Bíblia diz que não há na terra um justo sequer.
Todos nós precisamos da graça e da misericórdia do Senhor. Como que Deus age na nossa vida? Quando Ele encontra sinceridade. Quando nós confessamos os nossos pecados, Ele nos perdoa. Quando nós reconhecemos que precisamos dEle, Ele vem ao nosso encontro. Quando nós reconhecemos que nós não somos melhores do que os outros, o Senhor responde a nossa oração. Que nós possamos aprender e termos essa atitude de humildade. O texto termina dizendo isso: aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Exaltado pelo nosso Deus. Exaltado quando Deus reconhece o nosso coração que carece da presença dEle e Ele vem de encontro e responde a nossa oração. Que tipo de espiritualidade é a sua? Que tipo de espiritualidade é a minha? Que tipo de espiritualidade é a nossa? Nós estamos nos movendo como fariseu ou como publicano? Que nós possamos aprender com essa palavra e aplicá-la na nossa vida. Veja, o foco aqui no capítulo 18, Jesus começa falando a respeito da oração. Ele fala do versículo 1 até o versículo 8 sobre a perseverança, mas agora Jesus fala, quando vocês estiverem nessa estrada da oração, quando vocês estiverem praticando a oração, não apenas perseverem, mas olhem também para dentro do coração de vocês e reconheçam humildemente que vocês precisam de Deus. É dessa forma, irmãos, que o céu se rasga sobre nós. Eu não sei qual é a tua luta no dia de hoje, eu não sei quais são as suas expectativas em Deus, mas se você quer ver o céu se abrindo sobre a sua vida, rasga o teu coração, reconheça o quanto você precisa de Deus, reconheça o quanto precisa de um toque especial do Senhor na sua vida em muitas áreas. Se renda a isso, confesse os seus pecados, clame o favor e a misericórdia do Senhor. Algo novo de Deus vai acontecer na sua vida. Amém? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela palavra do Senhor, que nos ensina nesse dia, que nós precisamos, Pai Santo, ó Deus, olhar para dentro de nós mesmos e reconhecermos, Pai Santo, ó Deus, que nada há de bom. Quantas áreas da nossa vida carecem do toque especial do Senhor. E é por isso que nós aprendemos com esse publicano. Nós clamamos ao Senhor, tem pena de nós, tem misericórdia de nós e nos ajuda. Ah, Senhor, que a Tua graça possa nos alcançar, que o perdão do Senhor, que a ação sobrenatural do Senhor venha sobre a nossa vida e que o Senhor nos leve a viver, Pai Santo Deus, de uma maneira que honre ao Senhor em todas as coisas. Abençoa nesse dia, meu Deus, a vida dessa pessoa que ora comigo e que todos nós possamos alinhar os nossos corações contigo. Nós assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Que Deus continue abençoando a sua vida. Mais uma vez nós estamos aqui agradecendo a Deus pela sua vida, né? E convidando você para participar não só da nossa programação online, mas também da nossa programação presencial. Nos finais de semana nós estamos reunidos como igreja, tanto aqui na Avenida Rotary quanto lá na nossa chácara, e você é nosso convidado. Venha participar conosco. Vamos cultuar a Deus juntos e crescermos, né, no propósito dele para a nossa vida. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.